E nós vamos continuar falando a respeito do valor e da importância da cobertura espiritual e também da prestação de contas. Quando nós prestamos conta ao nosso discipulador, fortalecemos o nosso caráter. Cada oportunidade que temos de abrir o nosso coração com o nosso líder é uma nova oportunidade que Deus nos dá para o fortalecimento do nosso caráter nos princípios da sua palavra. Então, quando eu tenho a atitude de abrir o meu coração para o meu líder, confessar a ele as minhas tentações, compartilhar com eles a respeito dos meus pecados, é uma outra oportunidade que Deus está me dando. E as oportunidades que Deus nos dá, elas são incontáveis, inumeráveis, irmãos. Não tem como. Por quê? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, são apenas 7 vezes que nós devemos perdoar? Jesus disse, olha, 70 vezes 7 ao dia. Bom, se Deus passa esta função, responsabilidade a nós, e Ele, como Ele procede com relação aos seus filhos? Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos dar uma outra oportunidade. Mas o desejo de Deus não é apenas dar uma oportunidade para que eu me coloque de pé. Vai além disso. O desejo de Deus é dar uma segunda oportunidade para que o meu caráter comece a ser tratado segundo os princípios da palavra de Deus. Para que, confessando o meu pecado, a minha tentação, eu venha a ser curado. Foi o que lemos. Lembra em Tiago capítulo 15, versículo 16? Confessai as vossas culpas aos irmãos para serdes curado. Então o desejo de Deus é que o caráter dos seus filhos tenha como base, não literaturas seculares, mas como base do nosso caráter, precisa ser os princípios da palavra de Deus. Porque quando nós começamos a ler os evangelhos, conhecemos a Jesus, conhecemos o seu caráter, as suas ações, as suas reações, as motivações do Senhor Jesus. Lendo os evangelhos, nós começamos a conhecer o Deus que nós servimos, como ele se comportava, reagia, como ele respondia, como ele atendia, como ele solucionava situações, como ele saía daquelas pressões, daquelas pegadas, que eram lançadas pelos fariseus, saduceus, pelos escribas, e nas respostas e no comportamento de Jesus, nós vemos o seu caráter. Qual é o desejo de Deus quando ele colocou uma autoridade delegada sobre nós? É para que o caráter de Cristo possa ser introduzido, estabelecido na nossa vida. E como isso acontece? Acontece quando eu tenho uma liderança, quando eu me submeto, quando eu trago a esta liderança como eu estou vivendo, as coisas que eu estou passando, as minhas necessidades são compartilhadas. Ou seja, quando eu presto conta. Porque nós vamos olhar na palavra de Deus que no ministério de Jesus, tantos discípulos prestaram contas a Jesus, quanto Jesus prestou contas ao Pai. A oração do Evangelho de 2 São João, capítulo 17, Jesus presta conta dizendo: Pai,
Todos aqueles que você me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da desobediência, porque a respeito dele as Escrituras já haviam falado. Mas daqueles que o Pai entregou, agora o Filho vai entregar o Espírito ao Pai ali na cruz. Antes disso ele diz, olha, está aqui, eu estou prestando contas a ti. É isso que nós precisamos entender, que o desejo de Deus, quando prestamos contas para a nossa liderança, é para que Ele estabeleça em nós os princípios da palavra, formando assim o nosso caráter. O caráter que Deus quer ver em nós é o caráter de Cristo. Ter um caráter semelhante ao de Cristo é uma das ênfases que o nosso DIP prevê, alcançarmos isto à medida que prestamos contas para o nosso líder. Então, dentro da visão que Deus nos deu, desenvolvendo uma igreja com um pastoreio excelente, o DIP, qual é a visão do DIP com relação ao meu caráter, ao teu caráter? É termos o caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Que ferramenta Deus usa para que eu tenha um caráter semelhante ao de Cristo Jesus? Que ferramenta? Ele me leva a me submeter a uma liderança, a prestar conta à minha liderança. Quando eu estou fazendo isso, Deus, através do seu Espírito, está moldando o caráter de Cristo em mim. Não existe ninguém sozinho que vá conseguir obter esse caráter. Por quê? Porque Deus já estabeleceu que o caráter de Cristo é formado quando eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, quando eu presto contas, quando eu sou submisso. Até aqui vocês guardaram? Amém. Não adianta hoje, preste bem atenção, olharmos para Maria e colocarmos Maria como nossa intercessora, como aquela que está perto de Deus ou diante de Deus, para que eu ore, rogue a ela e ela venha interceder por mim. Por quê? Maria não pode funcionar, Maria não pode estar nesta posição, Maria não pode receber esta oração. Por quê? Porque Deus escolheu a Jesus e o colocou como o intercessor. Ele é o intercessor. Então as coisas no reino funcionam como Deus estabeleceu. Não adianta eu dar uma opinião, uma sugestão, uma ideia, dizer a Deus, Deus, seria melhor Maria do que Jesus. Deus nunca mudaria, nunca mudará aquilo que Ele já estabeleceu. E Ele também, estou dizendo isso, para que você entenda que aquilo que Ele colocou, determinou, estabeleceu, não será mudado. Para que eu tenha o caráter de Cristo, Deus, sabendo das minhas limitações, Ele levanta uma liderança que me cobre, que ora por mim, que me ouve, que me orienta, que me abençoa, e eu me reporto a essa liderança em submissão, em obediência. Desta forma, Deus pode formar em mim o caráter de Cristo. Aleluia. Até aqui a igreja entendeu? Amém. Amém? Vamos para frente. Quando nós prestamos conta, nos desviamos dos esmorecimento do ministério. Olha que coisa interessante. Todo líder já pensou em desistir. A primeira vez que ouvimos isso, trouxe como um bálsamo na nossa alma, pois já pensei em desistir muitas vezes. A verdade é que os desafios que o ministério apresenta são muitos.
Não é fácil manter-se motivado diante das dificuldades que encontramos na caminhada cristã. Porém, quando estamos acobertados por alguém, o esmorecimento não nos atinge de maneira fatal. Uma mensagem que eu ouvi do pastor Silas Malafaia há muitos anos. Ele disse que certa vez visitou um pastor amigo em Portugal, e esse pastor disse que tinha feito um safari. E nesse safari foi naquele jipe bem grande, muitas pessoas, acho que 8 pessoas, falou que parou em determinado lugar, numa árvore, em cima havia um leopardo, na frente um leão. E aí o guia disse: se permanecermos aqui juntos, eles não nos atacarão. Mas se um de nós sairmos daqui, ficarmos lá fora sozinho, eles vão atacar. Ou seja, o leão do ministério é muitas vezes, irmãos, o esmorecimento, a fraqueza que vem sobre nós. Diante dos desafios, muitas vezes você está liderando o seu FAP e as pessoas não conseguem entender, elas não são responsáveis, elas não têm compromisso, vêm quando quer, dizem que fazem parte, mas não assumem. Quando chega o momento da multiplicação, muitos dizem: eu não quero liderança, eu não quero compromisso, eu quero ficar só aqui na comunhão. E aí o líder diz: mas desse jeito eu não vou conseguir. E aí entra um, sai outro, entra um, sai outro. Quando está olhando para aquele sinalizou que vai aceitar ser discípulo principal, acontece alguma coisa: olha, agora eu já não posso mais ser discípulo principal. Aí o líder diz: ai, acho que não é para mim não, eu vou entregar, a coisa é muito difícil, a coisa, não está andando, parece que comigo não dá. Isso tudo acontece conosco. Quando nós temos uma cobertura espiritual, essa cobertura vai nos motivar, nos encorajar, nos desafiar, nos apoiar, vai dizer: não, vamos orar, vamos pedir, vamos por aqui, aqui não está dando, então vamos por aqui, você não está só, porque um encoraja o outro, um ajuda o outro. Então a cobertura espiritual na liderança, ela é valiosíssima, porque todos nós, olhe bem, podemos passar pela situação do desânimo. O desânimo é um vale muitas vezes extenso, enorme. Se nós não tivermos alguém para dizer: não, coragem, fica firme, vai dar certo, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar em Deus, vai por aqui, orientação ali, apoio ali. Se nós não tivermos, nós jogamos a toalha, nós paramos, olhamos para trás. Mas quando nós temos alguém que nos encoraja, nós nos animamos e prosseguimos. E quando chegamos lá do outro lado, o FAP muda, as pessoas são tocadas, agora as pessoas estão motivadas, e aí você começa a ver um fruto. Agora você tem discípulos principais, os seus discípulos principais agora já estão gerando discípulos. Você olha e diz: como valeu a pena a palavra do meu líder, do meu discipulador. Se eu tivesse desistido, olha, eu não veria esses frutos, eu não me alegraria por esses frutos. Então, quando nós prestamos contas, quando nós temos uma liderança, quando nós estamos submissos a esta liderança, nós podemos contar com este apoio. Nós devemos contar com este apoio. Até aqui os irmãos entenderam? Amém. Quero continuar mais um minutinho dizendo também: quando nós prestamos conta, nossa percepção da verdade fica aguçada, pois somos orientados em toda a verdade do Evangelho. Vamos dizer juntos: em toda verdade do Evangelho. Eu
eu quero que você entenda uma coisa. O Evangelho, presta bem atenção. O Evangelho, eu quero apresentá-lo aqui, só para que nós entendamos. Ele é como uma pessoa. Entenda o Evangelho como um homem, um guerreiro, um vencedor. Entenda assim. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho, ele não é uma seita. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, irmãos, eu me lembro uma vez, quando o pastor Aquiles Walter Ferreira, que é o pastor presidente do Ministério da Umasbrac, no estado de São Paulo e também no Brasil, eu me lembro quando ele se converteu, antes dele se converter, ele fazia parte da escola de samba Neném de Vila Matilde. Então ele falava assim, olha, quando você fica na preparação para sair para a avenida, vem alguém e libera uma garrafa de cachaça, passa de boca em boca. Depois vem um charutão de maconha. Todo mundo dá dois, né? Aí chega a hora. Não sei se vocês já viram na Globo. Vem também não sei se vocês já prestaram atenção. Eu já vi isso aí. Vem uns pai de santo e eles fazem um forogodó ali também. Imagina quem está no comando ali, pessoal. Não é agrobeleza não, hein? Não deixa te enganar não. Não é agrobeleza que está no comando. Imagina os espíritos que estão ali. Então ele falava, Isaías, quando eu entrava na avenida, e ele tocava, ele é um massa, como eu, assim, forte, e aí, esse tamanho, e aí, ele tocava aquele surdão. Olha que coisa interessante, queridos. Ele falava assim, Isaías, quando começava o samba, e ele só na marcação, ele falava, quando chegava no meio da avenida, aquele que bate, grudava na minha mão, ninguém tirava mais da minha mão. E ele me falou uma coisa tão forte, ele disse, Isaías, eu já estava cachaçado, já estava doido, entendeu? E o samba, calma, não vão dançar não, segura, pezinho já segura, porque o ritmo é forte, é forte, né, Fábio? É forte. Fábio, ele falava uma coisa, sabe o que ele falava, Fábio? Ele dizia assim, eu me tornava o samba entrava em mim, e chegava um momento que eu não sabia se eu era o samba. Nós nos tornávamos uma coisa só. Quando terminava o final da avenida, eu levava minutos para poder abrir a mão e conseguir tirar da minha mão o negócio lá. Eu não sei o nome. Porque eu virava um só. Eu me sentia que eu era uma melodia. Olha, irmãos, que coisa forte. Agora, o Evangelho não pode ser pregado de outra forma. O Evangelho tem que ser pregado com essa intensidade. O Evangelho tem que ser pregado dessa forma. Ele em nós e nós no Evangelho. Glória a Deus. Nós temos que nos tornar um só com o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Entendeu? Então, quando nós estamos pregando o Evangelho, aquele que nos ouve, ele tem que olhar e falar assim, eu não sei quem é ele, se ele é o Evangelho, se ele é uma pessoa, porque ele fala com tanta autenticidade, aleluia, com tanta autoridade, com tanto poder, que não dá para separar ele
do Evangelho. Não dá para separar. Este é o Evangelho. O Evangelho, ele entra na alma humana. Ele faz parte da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, chamados, iluminados, agora vocacionados, lavados, remidos, purificados, cheios do Espírito Santo, não há mais opção para nós. Agora nós fazemos parte do Evangelho, e o Evangelho faz parte de nós, porque a história poderosa da igreja não poderá ser escrita sem mim, aleluia, sem você, sem nós, sem a nossa geração. Isso é privilégio, isso é o poder de Deus, aleluia. A história da igreja está sendo escrita hoje. Não está aqui Paulo, Pedro, João, não estão, Marcos não estão, mas eu estou, você está, nós estamos. Glória a Deus. E nós vemos Paulo pregando numa noite toda. Os historiadores dizem que uma mensagem de Paulo levava em torno de 3 a 6 horas. E numa dessas mensagens, aquele menino caiu da janela, dormiu. Lembra? Esqueci o nome dele. Eutico. Caiu. Aí gritaram: Paulo, está lá um corpo estendido no chão. Eutico caiu. Paulo, o que diz as escrituras? Foi lá, orou, a alma voltou, o espírito voltou, colocou o menino de pé, bateu no rosto dele, boca aberta na mensagem. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Paulo continuou pregando. Tacaram pedra em Paulo, pedra, deixaram ele desmaiado como morto. Os discípulos ficaram horas olhando para ele, olhando, porque ele acorda. Glória a Deus. Onde você vai? Onde eu vou? Pregar. Vamos lá. Quem que é esse homem? Esse homem é o Evangelho. Não tem separação dele do Evangelho. É que nós usamos o Evangelho. Hoje eu prego, uso, depois eu tiro. Fica aí, Evangelho. Agora eu vou dar uma banda. Eu vou dar um rolê. Agora eu vou lá e vou lá. Aí quando a coisa aperta, eu chamo quem? O Evangelho. Isso é vida religiosa. Uma vida autêntica, aqui com o Evangelho, aqui com o Evangelho, aqui com o Evangelho, em todo lugar com o Evangelho. Os irmãos entenderam isso? Os princípios do DIP estão firmados na verdade da palavra de Deus, e não podemos perder esta percepção, mas aguçá-la cada vez que nos expomos ao ensino e à orientação do nosso discipulador. Para terminar, a absorção das verdades da palavra de Deus não é instantânea, mas é processual. E é por isso que devemos usar de toda forma que nos estimule a permanecer nestas verdades e permanecer nestas verdades, e a prestação de contas é uma delas. Ou seja, o meu crescimento é um processo, faz parte do processo do meu crescimento a prestação de contas. Eu não tenho como excluir. Me lembro de uma história antiga, muito antiga. Eu era menino na escola dominical e me contaram, eu guardei essa história. Conta a história de um rapaz que ganhou uma cruz. E ele foi levando essa cruz, foi andando com essa cruz, foi andando. E um dia ele olhou e falou: mas essa cruz é tão grande, eu não vou dizer que eu vou deixar, mas eu vou cortar um pedacinho. E cortou um pedacinho. E aí ele continuou andando. Aí chegou lá na frente, mas, poxa,
todo esse tamanho da cruz, eu vou cortar mais um pedacinho. Quando ele chegou em determinado momento, que seria o momento aonde ele iria passar de uma fase para outra, de um lugar para o outro, havia um abismo. E aquele abismo, para ele passar, ele tinha que colocar aquela cruz. Só que durante o processo, ele foi cortando a cruz. Quando ele chegou e ele diz, agora é hora de colocar a cruz, ele cortou, fez falta. Prestação de contas, submissão, obediência. Eu não posso excluir da minha carreira cristã. Certamente fará falta. Aleluia. Você entendeu isso? Amém. Fará falta. E para terminar, quero parar nesse parágrafo, que, olha o que eu li, os princípios do DIP estão firmados na verdade da palavra de Deus e não podemos perder esta percepção, mas aguçá-la cada vez que nos expomos ao ensino e orientação do nosso discipulador. Irmãos, eu quero terminar, temos 10 minutos, quero terminar nesses 10 minutos falando o seguinte. Muita gente está pensando que o DIP, ele é algo que está fora dos princípios da palavra de Deus. Então, olha-se para o DIP como dizendo assim, é uma coisa nova que está sendo introduzida. É uma moda, é algo que surgiu esses dias, é algo que é modismo, veio e a qualquer momento pode desaparecer. Mas eu quero deixar para os irmãos que o DIP tem como respaldo, como base, a palavra de Deus. Se você pegar, um exemplo, o DIP, e disser assim, vou colocar aqui, ó. Mas quando você começa a examinar as Escrituras, você vai ver que aquilo que está sendo ministrado, ensinado, compartilhado, não é DIP, é a Escritura, é a palavra de Deus. Então tem gente que começa a tomar assim, uma certa antipatia. Eu não gosto, olha, eu não quero nem ouvir falar de FAP, eu não quero nem ouvir falar de DIP, eu não quero ouvir mais falar de discipulado, de ganhar alma e de cuidar bem dessas almas e de multiplicação. Eu não quero mais. Mas se você não quer ouvir, não tem como, porque esta é a palavra de Deus. O que disse Jesus? Ide, fazei discípulos. Então não tem como desvincular a visão da palavra, a não ser que alguém consiga mostrar para nós que aquilo que nós temos ensinado, compartilhado, não tem como base a palavra de Deus. Alguém olha e diga, sente aí, vamos abrir as Escrituras. Ora, quando nós falamos de submissão, como estamos falando, de prestação de contas, qual é a base que nós usamos para isso? A palavra de Deus. Quando nós falamos de discipular, de cuidar, de ganhar as almas. E uma coisa importante, queridos, veja bem, imagine que aqui é a porta da frente. Dá para pensar comigo assim? Amém? Amém. E lá é a porta do fundo. Como eu chamo esta porta aqui? Evangelismo. E como eu chamo aquela porta lá? Discipulado. Porque por esta porta as almas entram. E por aquela porta eles são alcançados. E aí não se perdem. Mas se eu só tenho essa porta aqui, ó, funcionando, e aquela lá não tem ninguém, não tem nada, ganhamos aqui e perdemos. Ganhamos e
perdemos. Juntamos com maior sacrifício, trabalhamos desde os diáconos lá embaixo, atendendo com amor, recebendo, orientando, vai subindo a escada, irmãs e irmãos sorridentes, dizendo, sejam bem-vindos, um prazer, olha o trabalho, chegam lá em cima, tudo limpo, tudo funcionando. Esse final de semana, esteve comigo um primo, era casado com uma prima minha que eu não os via há 16 anos. Eu fiz o casamento deles, fazia 16 anos que eu não os via. E eles vieram aqui para acompanhar as bodas de prata do nosso irmão Marcos e a sua esposa, Diácono Marcos e a sua esposa. Quando terminou, foi aquela farra e chora e se emociona. Você, ela dizia você, eu dizia você, ela dizia você. Uma emoção tremenda. Quando terminou, ele falou, olha, primo, eu fico feliz, viu, porque eu já tinha ouvido falar da sua igreja e eu estava falando, ela chama Raquel também. Eu disse, eu estava falando da Raquel. Olha, presta atenção, tudo funciona como um reloginho, certinho. Olha lá, como passa lá a imagem na tela. Olha, ele foi apontando, foi falando. Agora, imagine isso, irmãos. Trabalhamos nesta excelência. Ganhamos almas, irmão André. E depois de todo esse trabalho, para onde vão as almas? Embora. Perdemos tudo. Por quê? Porque nós somos bons aqui, no evangelismo. E somos ruins lá, no discipulado. O DIP tem como base a palavra de Deus. Os irmãos entenderam isso? Eu quero só ler esse texto aqui, não vou explicar, só vou ler para que os irmãos guardem. Isso aqui foi escrito, no pedido meu, o pastor Luciano, ele escreveu, e eu quero compartilhar aos irmãos. Às vezes, rejeitamos o que nos é ministrado, como se fosse uma invenção do DIP, do FAP ou do discipulado individual, que são ferramentas que o Senhor nos deu para trabalharmos na igreja local. Porém, esses ensinamentos não existem por causa do DIP, e sim por causa do reino de Deus, são princípios do reino. No seu primeiro discurso público, Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, onde ele não esconde que o seu reino não era um reino onde as recompensas seriam imediatas e sim para o futuro. Quem chora será consolado. Os humildes receberão a terra por herança. Quem tem fome e sede de justiça será satisfeito. Os misericordiosos terão misericórdia. Os puros verão a Deus. Perceba que todos os verbos estão no futuro. Serão, receberão, terão, verão. Jesus não enganou ninguém quanto ao seu reino e a forma que ele queria que os seus seguidores se comportassem. Jesus ainda continua no capítulo 6 e 7 com os ensinamentos que são as bases dos relacionamentos dentro do reino, no modelo do reino. Não do jeito que queremos, mas da forma do reino. Eu quero destacar alguns desses ensinamentos. Se a nossa justiça não for maior do que as dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entraremos no reino. Na lei, quem matava estava sujeito a julgamento. No reino, quem despreza ou chama seu irmão de louco pode ser julgado ou ir para o fogo eterno. Não ofereça oferta se lembrar que o irmão tem algo contra você. Repare que não é você que tem algo contra ele. É ele quem tem algo contra você. E ainda assim, é você que tem que procurá-lo. Na lei, estar com uma mulher que não era sua era configurado adultério. No reino, ter pensamentos impuros com a mulher já adulterou. Na lei, olho por olho, dente por dente.
No reino, devo dar a outra face, devo abrir mão da demanda e dar também a capa. Ao invés de 1 milha, devo caminhar 2, dar a quem precisa. Não virar as costas para aquele que vai me pedir emprestado. Devo amar os inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Devo cuidar sempre e primeiro do cisco do meu olho, para depois cuidar do olho do meu irmão. Esses são alguns dos ensinamentos da conduta dentro do reino. Não existe outra maneira de seguir Jesus, a não ser seguindo os seus ensinamentos. Por final, exemplos de prestação de contas no reino de Deus. João 17, Jesus presta conta ao Pai da obra que ele havia recebido para fazer. Ele deixa isso bem claro nesses capítulos, no capítulo 17, no versículo 4 até o 8, no 12, no 18, 19, 22 e 23 e 26. Jesus também pede conta aos discípulos quando envia os 70 e depois recebe os relatos de como haviam sido na missão. Então, eu quero terminar deixando isso ao coração dos irmãos. Se houver condição de tirar a palavra do DIP, de tirar a palavra como base da visão, queridos, estamos fora. Mas se olhamos para o DIP e vemos que a parte doutrinária, que a palavra é a base da visão, estamos dentro. Amém, queridos? Para terminar, preste bem atenção. Uma coisa importante. Eu venho aqui e mostro isto aqui, como o nosso problema está aqui, Tudo isso aqui é o nosso problema. Muita gente já viu isso aqui. Muita gente já se sensibilizou por isso aqui. Muita gente já até se inquietou por isso aqui. Mas até agora, ninguém fez nada. De repente chega alguém e diz assim, está vendo isso aqui, É um problema. E pergunta para você, você está vendo? Você diz para mim, estou. Você concorda que isso aqui é um problema? Aí você diz para mim, concordo. Aí ele vira e pergunta para você, você concorda que isso aqui é um problema? Concordo. Você está vendo aqui um problema? Estou. E aí vem a pergunta, vamos resolver esse problema? Porque nós já identificamos ele. E aí você me pergunta, eu conheço o problema, sei que existe, como nós vamos resolver esse problema? Aí eu digo para você, eu tenho uma visão para resolver esse problema. Quando eu passo a visão a você, aí você me fala, estou dentro, porque eu sempre desejei que esse problema fosse resolvido. Eu já tinha visto. Mas agora, você me trazendo esta visão, juntos nós vamos resolver esse problema. Pastor, traduz em miúdo essa linda parábola. Quantos aqui sabem, que nós ganhamos almas e perdemos essas almas? Quantos? Levantem as mãos. Segunda pergunta, quantos entendem isso como um problema? Eu também. Todo mundo identificou isso como um problema, sim ou não? Sim. Qual é a visão nossa? DIP. Um pastoreio com excelência. O que é isso? É a nossa visão. Por que essa visão existe? Porque esse problema existe. Entendeu?
E se você é sincero com você mesmo, você tem que dizer: eu estou dentro, porque eu identifiquei o problema. Jesus falou para discipular, mas do jeito que a gente estava fazendo, nós fazíamos bem a primeira parte, a primeira porta. A segunda, nós falhávamos. Qual é o desejo de Deus? Por que que Deus me incomoda? Porque você levantou a mão, Deus viu. Por que que você identifica esse problema? Por que que você sabe desse problema? Não é para eu e você dormirmos em cima. Não é para eu e você ignorarmos. Não é para eu e você esperar que a próxima geração resolva. É para nós tomarmos uma posição. E Deus disse: bom, para eles tomarem uma posição, eles terão que fazer o quê? Discípulos. Por isso, o pastoreio que nós tínhamos era o bom pastoreio da porta da frente, de ganhar almas. Mas não era o pastoreio suficiente para a porta do fundo, o discipulado. Deus, que ama a igreja muito mais do que nós, o que ele fez? Nos despertou, pois a Bíblia diz o quê? Que o querer e o efetuar vem de Deus. Ele nos desperta. Há um dia que eu olho e diz: cadê aquele irmão bonito que se batizou? Inclusive ele dava pulo, ele falava, era um testemunho forte. Aí alguém diz: um grandão, bonitão, fortão. Ah, mas não. Mas por quê? Quem é que me levou? Se for uma moça solteira, estou brincando. Mas quem é que me levou a prestar atenção que esse irmão não está mais? O Espírito Santo me incomodou. Mas para que ele trouxe isso para mim? E aí ele vem e me dá a solução. Querer e o efetuar. Ele me despertou e agora me deu a condição para resolver esse problema. Como chama a nossa visão? DIC. Desenvolvendo uma igreja com pastoreio excelente. A sua igreja tem uma porta do evangelismo? Não, vocês estão muito dormindo comigo? Acordado? Agitando. Evangelho. A sua igreja tem uma porta de entrada? Sim. Como chama? Evangelismo. Evangelho não, evangelismo. Eu vou dar uma segunda chance. A sua igreja tem a porta de entrada? Sim. Como ela chama? Evangelismo. A sua igreja tem a porta do fundo? Sim. Como ela chama? Discipulado. Você viu? Sim ou não, pessoal? Amém ou não amém? Amém. Amém.